Hoje então nós iremos aí falar sobre, estamos na nossa quarta lição, ouvindo as pessoas certas. Ouvindo as pessoas certas, né? Em um tempo em que nós estamos, irmãos, é necessário ouvir as pessoas certas, é necessário, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias trabalhosos. A nossa lição, ela está baseada no livro de Esdra e Neemias. A nossa lição, ela está falando sobre o período pós-cativeiro, em que o povo, começa a voltar aos poucos para a cidade de Jerusalém. E esse trimestre nós estamos trabalhando sobre o processo do recomeço, né? A primeira lição falou sobre recomeçar. É preciso coragem para recomeçar, né? E o povo da nação de Israel realmente precisaram de coragem para recomeçar. E nós vimos que na nossa vida não é diferente, né? Nós enfrentamos muitas e muitas dificuldades e precisamos ter coragem para recomeçar. Quando a nossa vida para, quando a nossa vida ela fica totalmente paralisada por vários e vários motivos, né? Precisa ter coragem para recomeçar. O filho pródigo, ele fez com que a vida dele se transformasse em uma lástima. O filho pródigo transformou a sua vida em uma porcaria de vida. Mas ele triunfou. Por que ele triunfou? Porque ele teve coragem para recomeçar. E para recomeçar precisa ter coragem, porque a gente precisa sair da inércia, sair da situação em que a gente se encontra, sair do momento atual, precisa ter coragem, né? Eu sempre digo que o fim do poço nunca é o fim, né? Não existe nada ruim que não possa piorar. E piora mesmo. Então nesse trimestre nós estamos aí estudando esses dois livros na perspectiva de aprender como podemos recomeçar, né? A nossa segunda lição, falamos sobre estabelecendo os alicerces, né? Estabelecendo os alicerces. Nós nos posicionarmos na nossa vida, nós estabelecemos metas, direcionamentos, tudo em Deus. E a nossa terceira lição, nós falamos sobre foco, né? Mantendo o foco. Quando a gente mantém o foco em Deus, nada pode nos tirar, né, do direcionamento. E isso não somente no âmbito espiritual, mas se nós somos pessoas focadas em todas as áreas da nossa vida, nós tendemos a prosperar, a prosseguir, a progredir. Mas se nós formos pessoas sem focos, se nós formos pessoas sem estabilidade, pessoas sem determinação, pessoas sem posicionamento, esquece. Se nós somos aquelas pessoas incertas, né, inconstantes, aí a gente não consegue se posicionar. Mas para tudo na nossa vida a gente precisa ter foco. Seja na área profissional, você precisa ser um cara focado, precisa ser uma mulher focada. Seja no âmbito familiar, você tem que ser um cara focado, entendendo as suas responsabilidades, as suas bases, as suas diretrizes. Se for na área espiritual, mais ainda. Então preciso estar focado em Cristo, focado no sacrifício da cruz, focado naquele que Paulo disse, né? Olhando, o autor aos Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, foco. Seja na área profissional, na área conjugal, na área social, na área existencial, não importa. Para tudo na nossa vida precisamos ter foco. E hoje não é diferente. A nossa quarta lição traz para a gente aqui uma lição extraordinária, irmãos, que é ouvindo as pessoas certas.
E deixa eu fazer uma pergunta para você, você vai pensando nisso. Quantas e quantos de nós já não quebramos a cara por darmos ouvidos às pessoas que não estavam tão certas, né? Quando nós nos deixamos levar, né, por conselhos, por direcionamentos, nem todas as pessoas que se aproximam de nós para nos dar um conselho, elas estão querendo o nosso bem. Nem todas as pessoas. E isso, a começar dentro de casa. Começar dentro de casa. O irmão, a irmã, um pai, a mãe. Pela lógica, o lugar que deveria ser o lugar mais estável seria o lar, a casa, né? Mas nem sempre, nós temos exemplos bíblicos disso. José foi vendido pelos amigos? José foi vendido pelos irmãos, né? Quem foi que ficou contrariado com ele? Por causa dos seus sonhos? Foi o pai dos amigos? Não, foi o pai dele. Então, por incrível que pareça, irmãos, né? A gente sabe sim que a casa, o lar, a família, o pai e a mãe sempre são pessoas que pensam no melhor para os filhos. Sim ou não? Sim. Mas ninguém está livre de dar uma palavra, né? Porque é interessante, quando a gente olha para a vida familiar, a gente sempre vê nos pais o quê? Que os pais, eles querem projetar nos filhos aquilo que eles querem que os filhos sejam, e não aquilo que os filhos querem ser, né? Não, meu filho, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não. Quem disse que os filhos são aquilo que nós queremos que eles sejam? Nunca serão. E quando os filhos vão crescendo e eles vão se tornando aquilo que os pais querem, normalmente o filho se frustra. Os filhos se decepcionam. Estou falando por mim mesmo. Talvez possa ser a sua vida, mas isso é uma lógica padrão. Esse é o desejo do pai, né? Esse é o desejo da mãe. É fazer com que os filhos se tornem aquilo que eles querem que sejam. Mas não. Como pai, como mãe, o nosso papel é ensiná-los, é conduzi-los, é direcioná-los, é manter o padrão ético, moral, é um padrão de integridade, um padrão de justiça, um padrão de verdade, e dizer, olha, o mundo está aí. Agora vai viver a sua vida, mas não se esqueça dos princípios bases da sua fé, da sua vida e da sua moralidade, né? Então, muitas das vezes, nós tendemos a isso, nós tendemos a fazer com que os filhos sejam aquilo que queremos. Mas ninguém é igual a ninguém, né? E ninguém consegue fazer ninguém mudar, ou consegue? Alguém muda alguém? A religião muda alguém? A igreja muda alguém? O pai muda o filho? O filho muda o pai? Não. Mas é difícil pôr isso na cabeça das pessoas, né? As pessoas, elas querem que todo mundo seja iguais a elas, mas não. Hoje nós vamos aí caminhar ouvindo as pessoas certas. Então provavelmente você já deve ter pensado aí em uma situação em que, se você tivesse parado para pensar com a racionalidade e tivesse pedido a orientação de Deus, talvez você não teria ouvido aquela pessoa. Então, quem não ouve os conselhos divinos acaba se frustrando. E nós temos essa pretensão aí, né? Essa propensão de ouvir mais o lado errado, mais o lado ruim do que o lado certo, né? Então hoje nós vamos aí caminhar e nós vamos aprender um pouquinho, né? Quais são as pessoas certas que devemos ouvir, qual é a voz verdadeira que devemos ouvir. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem toda vontade de um homem de Deus é vontade de Deus. Nem toda vontade de uma mulher de Deus
é vontade de Deus. Ah, mas é um homem de Deus, e daí? Ah, mas é uma mulher de Deus, e daí? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Né? Então, muitas das vezes, a gente às vezes acaba ouvindo alguns conselhos porque achamos que é homem de Deus, que é mulher de Deus. E muitas das vezes, aquele homem e aquela mulher que consideramos de Deus, traz um conselho que talvez nem o diabo daria. Então, quem tem ouvidos, ouça. O apóstolo Paulo diz: examinai tudo e retém o que é bom. O meu ouvido precisa estar atento, e o meu sistema de sensibilidade espiritual precisa estar apurado. O meu discernimento precisa estar apurado, para que eu possa discernir se aquela voz não é uma voz de emoção, se aquela voz não é uma voz de engajamento, se aquela voz não é uma voz de motivação, ou se aquela voz realmente é a voz de Deus. Porque pode ser a voz da emoção. Quantos e em quantos cultos, na hora da manifestação de Deus, na hora do louvor, às vezes alguém emocionado, né? Porque está sentindo a presença de Deus ali, aí começa a sentir algumas coisas e acha que é Deus, e aí, né, porque está emocionado, quer falar para o outro algo em nome de Deus, mas Deus não falou nada, Deus não mandou dizer nada, mas a pessoa está emocionada, a pessoa está dizendo: olha, tem uma palavra de Deus, Deus manda, não, mas a pessoa está emocionada, ela não consegue se conter, né? Às vezes a pessoa olha para outra e vê a pessoa ali e tal, né? E para tentar motivar a pessoa, ela vem e dá uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Isso é uma palavra de ânimo, isso é uma palavra de motivação, isso é uma palavra de Deus, né? Agora, a palavra de Deus é outra coisa. Enquanto está aqui, é palavra de Deus. Talvez ao sair da minha boca pode não ser mais. Ao sair da minha boca pode não ser mais palavras de Deus. Porque nem toda palavra de um homem de Deus é palavra de Deus. Pedro era um homem de Deus, sim ou não? Preciso subir para Jerusalém para morrer, me entregar, disse Pedro para Jesus. Na mesma hora, Jesus vira para Pedro e diz: para trás, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Ó, homem de Deus. Mas a palavra que naquele momento, talvez, irmãos, qualquer um que tivesse ali poderia estar do lado de Pedro, dizer: é isso mesmo, Pedrão, estamos com você, ninguém vai pôr a mão em você não, Jesus. Se pegar você, tem que pegar nós. Né? Pedro é a característica padrão do líder. É o líder que se impõe, diz assim: não, estou com você, ninguém vai... E Jesus diz: opa. Você não cogita das coisas de Deus, Satanás. Um homem de Deus, mas que naquele momento a sua boca estava emprestada para um outro ser que não era Deus. Então, ouvir as pessoas certas e ter a capacidade para discernir o que é dito, irmãos. Racionalidade. Rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos a Deus, que é o vosso culto racional. Eu só posso experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se tudo que eu faço baseado na minha Deus disse para Abraão: dai-me Isaque, o seu filho, o seu único filho. E eu quero que você leve ele e sacrifique ele aonde? Em que monte? No Monte Moriá. Parece que foi um acaso, né? Aí não. Toda aquela trama, toda aquela história tem algo extraordinário por trás. Por que Deus não pediu, por exemplo, para Abraão sacrificar Isaque atrás da casa dele? Faz um altar aqui, pô.
Pertinho. Ou então, vai no montezinho aqui perto, sabe? O que Deus não disse para Abraão? Olha, sobe aqui a Sante, você vai pegar Galvão Bueno, atrás tem um monte, sobe no monte, vai lá, pertinho de casa. Não, Deus disse, vai no Monte Moriá. Sabe por quê? Porque o Monte Moriá demorava 3 dias para chegar. O que Deus estava incitando Abraão? Deus estava querendo que Abraão agisse com a sua racionalidade. Deus não aceita nada que é feito pela emoção, que é feito precipitadamente. Bora fazer, vamos? Conta comigo, varão, vai. Não, calma aí, peraí. Todo mundo espaventado, todo mundo que age pela emoção, deixa você falando. Todo mundo que é precipitado vai te deixar falando, vai me deixar falando. Deixa Deus falando. Racionalidade. Primeiro dia Abraão vai cheio de fé. Eu vou, foi Deus que pediu, né? Mas lá para as tantas ele diz: peraí, tá errado esse negócio, hein? Segundo dia ele disse: meu Deus do céu, saí de casa faz um dia, a Sara nem está sabendo. Se ela souber, ela vai me matar. Imagine que Deus deu tempo para Abraão fazer o quê? Pensar, raciocinar, para ver se era aquilo mesmo que ele estava disposto a fazer. Quantas e quantas pessoas, irmãos, tá com a vida arrebentada dentro da igreja. Por quê? Porque só agem pela emoção. Vive uma porcaria de vida e diz que foi Deus. Deus nada, foi você. Você que agiu na emoção. Você que agiu precipitadamente. Deus, Ele quer que a gente faça tudo racionalmente, para que amanhã ou depois a gente não aponte o dedo para o alto e diga: foi Deus que me colocou nessa luta. Eu não. Vira, foi você. Sei que foi muito emocionado. Você que na hora do ré, do plé, do té, sei lá o que, ré, plé, plé, abadabadu, alguma coisa assim, você deixou ser levado pela emoção, não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz da emoção, de alguém que trouxe uma palavra, que trouxe uma profecia, e você achou que era Deus, mas não, era só a irmã sendo emocionada, era só você se deixando levar pela sua carnalidade. Mas Deus não falou não. Não falou nada. Né? E Abraão vai. Aí o terceiro dia, Abraão realmente convicto da situação, ele então fala para o filho dele: olha filho, vai acontecer uma coisa aí, entendeu? Quero que você esteja preparado, não se assuste. É lógico, você vai ficar assustado, mas papai vai ter que te amarrar, papai vai ter que te matar, mas fica tranquilo, porque uma coisa gloriosa vai acontecer. Aí já com a sua racionalidade, já não agindo mais pela emoção, já não agindo mais pelo impulso, mas agora agindo pela razão, Abraão decide entregar Isaac. Sabe por quê? Hebreus responde. Hebreus 12 diz o seguinte: e Abraão, tendo certeza de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, ofereceu seu único filho. Então agora ele já não estava mais agindo pela emoção, ele estava com a razão, consciente de que tranquilo, se Deus pediu, o fogo vai descer e ele vai ressuscitar meu filho, eu vou voltar para casa, a Sara não vai ficar nem sabendo, porque se ela souber, quem morre é eu. Razão. Por isso eu quero iniciar essa lição perguntando para você: como está a sua vida hoje? Será que o que você vive hoje, porque até aqui você tem agido na sua vida na base do impulso, na base da emoção? Será que você tem ouvido pessoas certas? Será que você tem ouvido a Deus? Ou será que você só tem somente ouvido a si mesmo e se deixado ser regido por pessoas que acham que conhecem, que sabem da vida, mas na verdade não sabem de nada? Então eu quero deixar essa reflexão a priori para você. Eu quero te convidar a caminhar comigo aí nessa lição. O objetivo
da presente lição é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado na retomada do caminho a trilhar. Num contexto de múltiplas informações e crise, as lições até aqui delineadas têm pavimentado uma estrada segura, a fim de continuarmos avançando e retomando a confiança após um período extremamente desafiador que foi o ano de 2020, né? Realmente o ano de 2020 foi desafiador. Estava tudo bem quando, né, parece aquele texto, quando disserem a paz, então haverá repentina destruição. Estava tudo bem. Janeiro, a gente começou cheio de planos, cheio de gana, cheio de meta, cheio de projeto. Fevereiro, nós estávamos ali, o carnaval seguiu como todo ano acontece, foi do jeito que foi, mas em março, de uma forma súbita de março de 2020, o chão foi tirado dos nossos pés. Quem tinha uma vida estável financeiramente, escorregou. Quem tinha reservas no banco, gastou o que tinha e o que não tinha para manter aquilo que não ia precisar. Gastou o que tinha e o que não tinha para suprir aquilo que não ia gastar. Porque estava tudo fechado. Porque o pânico e o caos tomou conta, né? Realmente de uma forma difícil, uma forma súbita, a gente foi aí apanhado, né? Como Salomão disse em Eclesiastes 9, como um passarinho que é pego de surpresa pela rede, assim foi a gente em 2020. Assim foi a gente. Por isso, irmãos, por isso que nós temos que estar sempre firmados em Deus. Porque o tempo e o acaso afetam a todos. Não importa a situação da nossa vida, não importa como estamos. De uma hora para outra, as coisas acontecem. Você recebe uma ligação ruim, você recebe uma notícia ruim, você mesmo é acometido por alguma coisa ruim. E a questão não é o que a vida faz com a gente. A questão é o que a gente faz com o que a vida fez com a gente. Será que tudo o que a gente passa é lição para que a gente venha aprender? Ou nós estamos como o poeta popular brasileiro, não aprende nunca? Então, foi desafiador esse período, foi. Por isso que essa lição e essas todas três lições que nós tivemos, essa de hoje, essas três primeiras lições, veio criando uma estrada pavimentada para que a gente possa aí, né, caminhar seguro. Então hoje nós vamos falar um pouco aí sobre ouvir as pessoas certas. Mas como fazê-lo? O nosso ponto de partida é nos certificarmos daquilo que temos visto e ouvidos, Atos 4:20, para que tenhamos a autoridade espiritual necessária para nos orientarmos no caminho e orientar os outros. Para tanto, é necessário e imprescindível ouvir pessoas certas, observando o que tem acontecido à nossa volta e em nossa sociedade. Nesse contexto e da hipermodernidade, como chamada o filósofo, né, Gilles Lipovetsky, cresce exponencialmente os influenciadores digitais, exigindo de cada um de nós a atenção redobrada e reconhecimento bíblico profundo. Em meio a tantas influências e opiniões, vimos surgir as famosas fake news, né? Nome novo e moderno para a conhecida maléfica mentira. Então a mentira sempre será mentira, né? Nunca vai mudar a mentira, mas a gente tem aí o novo nome, um nome moderno, é fake, né? Mentira agora tem um nome moderno, é fake news, é uma nova mentira, né? Então é um nome moderno que chega, mas continua sendo ainda mentira. Alguns preferem chamar de meias verdades, gerando uma real guerra
de versões e visões do mesmo fato. Toda narrativa tem se mostrado uma tentativa de construir algo e, ao mesmo tempo, de desconstruir fundamentos e princípios sólidos. Sendo assim, a nossa atenção se volta para o mundo à nossa volta e concomitantemente para a palavra de Deus, compreendendo o que aconteceu com o povo de Israel e aplicando ao nosso tempo. Então, nós vamos entrar aqui dentro do nosso ponto, do nosso contexto. Você que me ouve de casa aí também, né? Você membro da família Batista Semeando Vidas, e você, amigo, colega, você que ainda não nos conhece, né? Que esta palavra de Deus possa aplicar em seu coração também, e que você possa aí ter o seu discernimento apurado, para que você também possa aí aprender como ouvir as pessoas certas. Então, primeiro ponto aí, o contexto, né? O contexto histórico da que aquele povo estava enfrentando, né? Só para os irmãos entenderem, né? Dentro de uma forma geral, o povo estava segregado na Babilônia, né? O povo foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos de cativeiro. Quem leva esse povo para lá foi o Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas, né, os tempos vai passando, o Império Babilônio cai, né, e assumido pelo Império Medo e depois pelo Império Persa, né, e dentro desse período é que é restabelecido aí o retorno do povo judeu para sua terra a partir do reinado de Dário, né? Então o povo vai para a Babilônia, é subjugado, é escravizado, mas durante um tempo, né, eles parecem que começam a se adaptar na Babilônia. Tanto que diz a Bíblia que mesmo depois que Ciro, né, ele autoriza o retorno do povo da Babilônia para Jerusalém, alguns dos povos não voltaram. Muitos do povo de Deus não voltam para sua cidade. Por quê? Porque alguns já estavam estabelecidos ali na Babilônia, já tinha feito o carnezinho do Minha Casa, Minha Vida, né? Já estava, uns estavam com a lanchonete, outros estavam ali com a padaria, né? Uns montaram uma papelaria, enfim, estava ruim na Babilônia, mas pelo menos a gente está recomeçando a nossa vida aqui. Mas não era esse o projeto de Deus, não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que o povo voltasse para suas terras e tomasse posse daquilo que realmente era deles, e que por desobediência eles acabaram perdendo o melhor de Deus, né? Por desobediência eles perderam. Então, o contexto de uma forma geral é mais ou menos isso, mas vamos ver comigo aí de uma forma detalhada. O povo de Israel, após o grande período do cativeiro de 70 anos, fruto da desobediência à aliança, que está em Deuteronômio 28, tem a possibilidade de retornar para Jerusalém, quando Ciro, o persa, ao vencer os babilônios, adota uma política de repatriação. Um mover de Deus na história e na restauração do seu povo, né? Ciro aí foi um instrumento de Deus, e nós aprendemos isso na lição passada, né? Isaías disse: Ciro, o meu servo. Não que Ciro fosse servo de Deus, mas servo é todo aquele a quem Deus usa para alguma obra, para algum empreendimento, né? Então ele diz: Ciro, meu servo. Isso mostra que para Deus não tem barreira, para Deus não tem limite. Isso mostra que para te abençoar, para te levantar, para que Deus possa agir na sua vida de forma extraordinária, Deus é capaz e é poderoso para utilizar qualquer pessoa que você menos imagina. Ele usa alguém lá nos Estados Unidos, ele usa alguém lá na Europa, ele usa alguém lá no Oriente Médio, ele usa alguém da Bahia, ele usa alguém, né, do outro bairro, alguém que você nem imagina,
para vir ao seu encontro, para te socorrer na sua necessidade, porque Deus é um Deus que ouve clamor, oração. Então, Deus usa Ciro, então, como um canal, né, para libertar o seu povo. Está lá em Esdras. Nesse contexto, os israelitas se viram diante de muitos desafios. Dentre estes, a reconstrução do templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O livro de Esdras trata diretamente do avanço e retrocesso desse desafio. De um lado, os avanços, as motivações e a retomada da reconstrução, Esdras 3. Mas do outro lado, né, você tem a estagnação, Esdras 4. Começaram a obra, porém, em meio ao recomeço, tudo parou novamente. O que se interpõe entre o sucesso e o fracasso de um projeto. As pessoas que estamos ouvindo e a direção para onde estamos olhando tem muito a dizer a esse respeito. Enquanto em Esdras 3 o clima é de segurança, ânimo, devoção, adoração com expectativa e a retomada da reconstrução, já em Esdras 4 fala sobre desânimo, perseguição e paralisação da obra. Olha que coisa interessante. No capítulo 3 de Esdras você vê um povo pujante, você vê um povo animado. Animado por quê? Animado porque Deus deu a oportunidade de recomeçar. Animado porque eles estão voltando da escravidão. Animados porque eles estão voltando da Babilônia. Animados porque eles vão reconstruir o templo de Deus. Mas no capítulo 4 você vê um povo já parando, desmotivado, desinteressado e sem ânimo. E por quê? Porque eles foram paralisados por algumas palavras que os decepcionaram. Agora, eu quero fazer essa pergunta para os irmãos e deixar essa observação para a minha vida, para a sua vida que está aqui, você que está em casa. Veja se de fato não é isso que acontece na nossa vida, né? Às vezes nós recebemos ali uma injeção de ânimo de Deus, né? Deus, de uma forma sobrenatural, entra com providência na nossa vida, mudando a nossa história, direcionando a nossa trajetória. Então a gente arregaça as mangas e a gente diz: agora eu estou cheio de ânimo, agora eu estou cheio de vontade, agora ninguém me para, agora eu vou. A gente vai, a gente se levanta e a gente continua andando. Mas de repente, lá para as tantas, aparece algumas pessoas com um balde cheio de gelo e diz: você está indo para onde? Estou indo vencer, estou indo prosperar, estou indo crescer, estou indo em busca do meu futuro, estou indo em busca da melhora da minha família, estou indo buscando um renovo espiritual, estou indo para a vida. E a pessoa diz: você não vai não. Vai nada. Despeja um balde de gelo em você, e você então faz que nem o Chaves, né? Fica paralisado ali, fica sem saber o que faz. Quem é que nunca enfrentou isso? Quem é que no ápice do seu desenvolvimento recebeu uma palavra dizendo: se eu fosse você nem começava? Se eu fosse você eu parava com isso. Eu te conheço, pô. Não vai dar em nada isso daí. Eu sei que para com isso. Você nunca fez nada que presta. Quem é que nunca ouviu uma palavra assim? Nem tenta, nem adianta. Tudo que você faz de errado, onde você põe a mão parece que você tem a mão podre. Tudo que você põe a mão quebra, tudo que você põe a mão fracassa. Palavras de desânimo são barris de água fria na gente, irmãos. Foi isso que aconteceu dentro desse contexto. O povo volta animado, o povo volta cheio de garra, cheio de gana, cheio de ânimo. Bora fazer, bora construir. Lembrando os irmãos, né, que Deus estabelece esses 3 períodos:
Deus manda Zorobabel, reconstrução do templo. Deus manda Esdra para estabilização da lei, estabelecer a lei. E Deus manda Neemias para a reconstrução dos muros e da cidade. Mas aqui é um momento único. Aqui é um momento de celebração, aqui é um momento de festa, aqui é um momento de alegria, porque nós estamos saindo de uma situação desgraçada para algo que é o nosso sonho de consumo. Salmo 137 diz: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos com saudade de Sião. E por quê? Porque agora não tem mais templo, porque agora a casa de Deus está destruída, não tem um lugar para adorar. E os nossos algozes diziam: canta para nós um hino, canta aí para a gente aquele hino que você cantava quando você estava firme na presença de Deus, canta para nós aí. E aí eles dizem: não, que a minha língua se apegue ao céu da minha boca, se eu adorar a Deus em uma terra estranha. Às vezes não acontece isso. Quem é que já não passou esse período de um dia caminhar na presença de Deus e por vários motivos da vida se afastou, mas lá nas margens dos rios da Babilônia, sentou, chorou, se lembrando daqueles louvores que entoavam. Lembro-me quando eu me afastei dos caminhos do Senhor durante um período, e nesse período eu fui tocar numa banda de reggae, e aconteceu exatamente isso comigo, né? Lá para as tantas, alguém disse para mim assim: ô piloto, sabe cantar algum hino aí? Como isso dói na nossa alma, né? Na hora parece que é o diabo lembrando a gente assim, né? Ou é o próprio Deus lembrando, falando: cara, você está no lugar errado, velho. Lembro-me como se fosse hoje. Eu tive uma experiência, eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estávamos tocando no Clube dos Bancários. Nós fomos abrir o show do Ribeiro, do Edson Gomes. E lá a gente tocando, e eu era baixista e vocalista, né? Aconteceu algo sobrenatural, eu não sei, foi algo sobrenatural, e todo mundo lá naquela vibe, naquela coisa, e todo mundo, né, nas estrelas, a bosta de vaca já tinha tomado conta do cérebro de todo mundo estava lá para as tantas, e a gente ali e tal. Daqui a pouco para na minha frente assim, um rapaz, ele estava, sabe, meio desequilibrado, mas o que ele falou nunca mais eu esqueci. Porque sabe a voz que falou com Isaac? Sabe a voz que Abraão falou com Abraão? Abraão, sai da tua terra. Aquela voz que estremece a alma, aquela voz que você sabe que é a voz de Deus. Aquele camarada muito louco parou ali na frente do palco e disse assim para mim: não foi para isso que eu te chamei. Você sabe qual é o seu lugar. Você sabe qual é a sua chamada. Aí saiu doido no meio do povo de novo. Naquele dia em diante eu tomei um choque na alma tão grande, você não tem noção. Por quê? Porque às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos com saudade de Sião. Esse é o sentimento de todo aquele que um dia teve o poder e o prazer de adorar na casa de Deus, mas agora não há mais essa possibilidade. Era o povo. Mas o povo aqui está voltando, o povo aqui está se alegrando. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos nos levantar, vamos prosseguir. Que eles recebem um balde de água fria. Vai para onde? Não, nós vamos recomeçar. Você recomeçar? Nunca deu nada certo na sua vida, vai dar agora? Não é assim que as pessoas fazem? Elas vêm com um balde de água gelada na gente. Tá indo para onde? Não adianta ficar todo alegrinho não, viu?
Não adianta, essa felicidade aí já acaba. Foi isso que aconteceu com o povo. Agora, qual é a explicação para tudo isso? Vamos ver. O povo havia dado ouvido a pessoas erradas e suas influências. Percebe-se que indivíduos mal intencionados plantaram desânimo e medo no povo. Está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 4 e 5, que foi o que a gente leu, na semana passada. Versículo 4 e 5 do capítulo 4 diz: Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava uns aos outros enquanto edificavam. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar os seus planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia. Nesse contexto, os profetas Ageu e Zacarias, eles exortam veementemente a retomada da construção, que por motivos econômicos, inimizades com os samaritanos, ficou paralisada por 16 anos. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, dos problemas, das lutas, era preciso recomeçar novamente. Para tanto, deveriam ouvir as orientações corretas. Olha que coisa interessante. Por que o povo desanimou? Por que o povo parou? Talvez possa ser a história de vida sua que me ouve de casa, e talvez a história sua que daqui me ouve. O que é que faz a gente parar? Dar ouvido às pessoas à nossa volta que só sabem criticar. Que só sabem criticar. Ninguém consegue olhar na perspectiva de nos animar, de nos motivar, de nos direcionar, de nos dar uma palavra. Olha, é difícil isso que você vai tentar fazer, mas nós estamos aqui. Vamos te incentivar. Olha, isso daí, cara, é muito difícil, mas se é isso que você quer, então você tem tem aqui a nossa vibração, a nossa positividade, tem aqui o nosso esforço, estamos aqui para caminhar contigo. Não. Todas as vezes que alguém tenta se posicionar na vida, sempre vai ter alguém para desmotivar essa pessoa. Foi isso que aconteceu na vida do povo. O povo da terra debilitava a mão do povo de Judá, colocava medo. E o medo, irmãos, tem uma capacidade muito grande de fazer a gente parar. Medo, desânimo, desmotivação. Olha, o versículo 5 diz: alugaram contra eles conselheiro, contrataram conselheiro para frustrar o povo, sabe? Contrataram pessoas para frustrar os planos. Como quem dissesse: imagine que você está motivado. Imagine aí. Imagine você que está motivado, engajado, animado em fazer alguma coisa. E aí alguém vem e tenta te desanimar. Lança uma palavra contrária, mas aquela palavra não conseguiu entrar no seu coração porque você está determinado, você está com foco. Essa pessoa não satisfeita, sabe o que ela faz? Chama outra pessoa e fala assim: ô, cara, vai lá por favor, tenta convencer essa pessoa de que ela está errada, porque eu já tentei e não consegui. Aí vem outra pessoa, que o diabo quando não vem manda? Então veio o secretário do diabo. Então, pensa bem, isso mesmo. Mas a intenção toda não é só paralisar você. A intenção toda é não ver você crescer, é não ver você prosperar, porque a sua alegria incomoda, porque a sua felicidade incomoda, porque o seu posicionamento traz insatisfação. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir que você está na lama, as pessoas querem ouvir que você caiu, as pessoas querem que você fique a vida inteira na dependência delas, as pessoas querem ver você pastar, mendigar o pão. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia nos ensina que quando nós estamos firmados e alicerçados na palavra de Deus,
o justo não fica desamparado e nem a sua descendência mendiga o pão. Ainda que eles querem ver isso, eles não ouvirão, porque nós estamos com ouvidos atentos para ouvir a pessoa certa. E a pessoa certa na nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar um conselho de verdade e um conselho sábio para as nossas vidas. Esse povo parou porque conselheiros vinham desanimar, frustrar, decepcionar. Agora, quantas vezes na sua vida você já recomeçou porque lá para as tantas alguém te desanimou de novo? Então eu quero te desafiar essa manhã a não parar novamente. Deixa que nada te pare, não. Não deixa que nada tire suas forças, não. Não deixa que nada te desanime, não. Acredite no seu potencial. Acredite que você tem um valor. Acredite que você com Deus é maioria. Acredite que maior é aquele que está com você. Acredite que você não precisa de nada. Você só precisa de Deus, porque Ele é o seu pastor, e se Ele é o seu pastor, nada te falta, porque você já tem tudo, você já tem Ele, e com Ele você não precisa de mais ninguém. As pessoas que quiserem trilhar com você, pode vir, vamos caminhar comigo, mas eu não dependo de você, não dependo de você também não, porque eu estou olhando para o alvo. É assim que a gente caminha na nossa vida, irmãos. Porque todas as vezes que a gente olha para o lado ou para as circunstâncias, a gente para. As pessoas têm o potencial de tirar a nossa alegria. As coisas têm o potencial de roubar a nossa alegria. As lutas têm o potencial de roubar a nossa alegria. As tempestades também. Lembra de Pedro? Enquanto estava olhando para Jesus, estava tudo bem. Mas quando olhou para a tempestade, o cara começou a afundar. Quando olhou para as palavras contrárias, porque eu vou te dizer uma coisa, como as pessoas têm a capacidade de nos desanimar com uma palavra. Uma única palavra pode jogar um homem e uma mulher dentro de uma caverna para sempre. Uma única palavra pode fazer a alma de alguém adoecer terrivelmente. A pessoa vai definhando, vai ficando raquítica, vai se apequenando, vai diminuindo. E quando você vai ver a causa raiz do porquê há anos a pessoa está enfurnada naquela vida, às vezes a pessoa se entrega para a vida, para a prostituição, para o roubo, para o crime, para as drogas, para a vida. E às vezes a gente pensa que é fraqueza da pessoa, mas foi uma palavra. Uma palavra. E essa palavra veio do lugar que essa pessoa menos esperava. Lugar que deveria vir uma palavra de ânimo, de positividade, de motivação. E isso, irmãos, é a história de milhares de pessoas por aí. Talvez possa ser a minha. Talvez foi a sua. Talvez foi a minha. Palavras. Por isso que nós não podemos ouvir essas pessoas erradas. Seja palavras que nos desanimem, ou seja palavras de motivação. Mas até a palavra de motivação você precisa saber se vem de Deus. Lembra a segunda lição? O que nós aprendemos? Os caras chegaram se apresentando, dizendo: conta com a gente. Conta com a gente, estamos aqui para te ajudar, nós queremos adorar, nós queremos te ajudar a construir. Mas qual era a intenção deles? A intenção deles era exatamente matar o povo, desanimar o povo, porque nem todos aqueles que se aproximam de você com pensamentos bons querem o seu bem. E aí eu dei o exemplo, do rei Ezequias, que recebeu aqueles visitantes da Babilônia. E aí os caras foram lá e ele mostrou tudo. Nossa, vem ver o armário que eu comprei, cara. Isso é coisa de mulher, né? Vem ver aqui, ó, um sapato novo, Mas Ezequias deu aquela ramelada que todo homem dá. Meu, você tá maluco? Vem ver aqui, pô, o carro que eu comprei. Olha o PlayStation novo.
Você não manja muito de videogame, é o quê? É o 4 ou 5? 5, é o PlayStation 5, né? Ou, olha isso aqui que eu comprei e tal. E aí a pessoa entra, nossa, cara, que bom. Cara, parabéns nada. A alma dessa pessoa está dizendo, desgraçado, miserável. Pensei que você ia passar a vida inteira na lama, mas esquenta não que eu vou dar um jeito de derrubar essa alegria sua. Quantas pessoas que entram na sua vida, na minha vida, na nossa vida, com um abraço, sorrisinho de canto, mas a alma dela não está nada bem com a gente. Quando sai dali para macular a sua integridade, para caluniar, para maldizer, para frustrar. Então, é preciso ouvir as pessoas certas. A gente não pode dar ouvido para palavras contrárias e a gente tem que pesar na balança as palavras positivas, porque nem toda palavra positiva quer o nosso bem. Então a gente precisa ter esse discernimento. O nosso segundo ponto aí diz: quem são as pessoas certas a ouvir? Quando pensamos sobre a quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração, né? O que foi dito lá no Monte da Transfiguração, a ele ouvir. Mas o fato é que, em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco e assim escutamos vozes que podem nos levar ao erro. Normalmente, quando nós estamos vivendo ali um momento de intensidade, um momento em que a gente precisa, tomar decisões rápido, precisamos levantar rápido, há muitas coisas sendo ditas, há muitas pessoas falando, e é essa hora que a gente tem que parar. É essa hora que a gente tem que parar, porque se a gente ouvir todo mundo que está falando à nossa volta, imagine alguém que comete um ato terrível, por exemplo, né? Camarada, o menino está jogando bola na rua, o cara passa com o carro, sem querer atropela. O cara atropelou, mas atropelou sem querer, não viu a criança. Estava vindo, a criança do jeito que saiu de casa, passou na frente do carro, parou. Naquela hora, naquela euforia, a multidão vai gritar: o que você fez? O que você fez? E alguém vai gritar: pega ele, mata ele. Segura. Aquele pai, às vezes, na hora da emoção, ele não vai pensar, ele vai ouvir. E de repente, aquilo que para ele poderia ser uma ação mais correta a fazer, ele vai trazer danos irreparáveis para a sua vida, porque de repente ele ali cometeu um homicídio. Matou um motorista que acidentalmente acabou cometendo uma fatalidade. Mas eu estou dando aqui um exemplo de um caso extremo, mas isso acontece na nossa vida todos os dias, irmãos. Todos os dias nós somos aí, né, bombardeados por palavras. Eu estou enfrentando isso e aquilo. Às vezes você vai comentar: eu estou passando isso e aquilo. Alguém diz: se eu fosse você eu fazia isso. Se eu fosse você eu fazia aquilo. Se eu fosse você eu pagava com a mesma moeda. Isso é ouvido das trevas, isso é a palavra do inferno. A Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal. Antes pagai o mal com o bem. Sendo sabedor do que José disse: todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Há muitas coisas sendo ditas, e nessa multidão de palavras, o diabo fala também. O diabo fala na boca do filho, na boca do pai, na boca da esposa, na boca do marido, na boca do vizinho. O diabo vai falando: faça, mata, joga fora, vai embora, larga tudo, mete o pé na porta, abandona, se mata, se enforca, dá um tiro na sua cabeça. E o diabo vai falando, enquanto a multidão de palavras é proferida,
O diabo vai falando. E nessa hora, irmãos, a gente precisa ter uma consciência de que em momento de pressão, nós temos que ter cautela e discernimento para ouvir a voz correta, falar conosco. Aqui, né, pastor? Romanos 12, 20, né? Diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, entoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Exatamente, sobre a cabeça dele, no caso, né? Do inimigo. Então, tem que ter essa consciência, irmãos. Ouvir as pessoas certas é necessário. Vamos dar continuidade aí. Por esse motivo, é importante estarmos cercados de pessoas certas. O texto base que nós lemos disse que Deus levantou 2 homens de Deus, a saber, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que foram homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome de Deus. Não bastava apenas profetizar coisas sobre Deus, pois os falsos profetas já faziam isso, né? Já haviam causado muitos estragos em meio ao povo, falando em nome de Deus. Então, afirmando em nome dele coisas que não estavam autorizados a falar. Assim, o livro de Esdras acrescenta uma sentença final, né, que estava sobre eles. O versículo de número 1 do capítulo 5 diz aí, né, que Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém. Ou seja, eles não somente profetizaram, eles trouxeram de verdade uma palavra de Deus. Eles trouxeram uma palavra de Deus, porque já havia muitos falsos profetas falando um monte de coisas que trouxeram danos para a vida daquele povo, mas nada do que eles haviam falado foi Deus que havia falado. Agora, não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas que não estão com a vida na lama, por causa de homens e mulheres que falaram em nome de Deus, porque receberam uma profecia em nome de Deus, mas aquilo era só linguiça pura, carne pura, emoção pura, sei lá o que. Eu já disse para os irmãos aqui uma vez o que aconteceu comigo, né? Os irmãos sabem a visão que eu tenho sobre o monte. Para mim o monte é só um lugar de isolamento. Não vou para o monte porque o monte é consagrado. Não vou sacralizar o monte, não. O monte para mim é só um lugar normal. Não tem nada de especial lá em cima, não acontece nada fenomenológico lá em cima. O lugar mesmo de você ver o lugar fenomenológico, experimentar, é o quarto. Jesus disse, entra para o seu... É lá é o lugar, né, que você tem que... Mas a gente procura um monte, porque às vezes em casa você não tem aquela privacidade, você não tem aquela liberdade de ajoelhar, é catarrento gritando, é o vizinho com som. Então às vezes você vai para o monte, porque é um lugar isolado. E eu estou lá orando, lá para as tantas, né, uma profetisa chega para mim, diz, né, aquela coisa, né, toda aquela pirofagia antes, né, toda aquela mágica, né, roda, pula, gira, e depois diz, meu servo, assim diz o Senhor, eis que eu estou preparando uma mulher para ti. Eu disse, sai para lá, capeta, em nome de Jesus, está amarrado. Oh, sou casado, poxa, estou preparando uma mulher. Já pensou se eu não tivesse com o discernimento apurado? O que eu ia pensar? Eu ia pensar o seguinte, eu já sei por que eu estou passando essa prova desgraçada no meu casamento. Casei com a mulher errada. Aí ó, Deus vai preparar ainda, como se ninguém passasse problemas conjugais. Todo mundo enfrenta, irmão. Quem é que não passa problema no casamento? Fala pra mim. Quem é que tem um casamento blindado? Quem é que não enfrenta problema familiar? Quem não enfrenta problema financeiro? Quem não enfrenta problema de todas as áreas? Todo mundo! Todo mundo! O meu casamento não é blindado. O seu é? O meu não é. Eu enfrento lutas que talvez você jamais enfrentará. Você enfrenta no seu lutas que jamais eu não enfrentarei. Eu não quero as suas lutas. Deixa eu com as minhas mesmo, né?
Porque Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. Então o meu eu acho que eu suporto. Se eu pegar a sua, eu estou lascado. Se eu tivesse ali, naquela loucura espiritual, agindo pela emoção, eu ia dizer, meu Deus do céu, que prova desgramada, eu casei com a mulher errada. Porque Deus não mente, ou mente? Deus não erra, ou erra? Mas Ele disse que ia me arrumar uma mulher. E agora? Marroquino, não pode casar com várias mulheres? Só se eu for de lá, né? Já sei, eu vou lá para o Oriente Médio, né? E vou entrar na cultura. Poligamia, tem mais uma mulher. Eu acho que Deus quer me dar mais uma mulher. Mas eu não sou louco, porque uma falta me matar. Mais uma, doida é só Salomão, que tinha 1000. É louco, tinha que viver 200 anos. É doido, uma mulher é muita coisa, irmão. É muito trabalho. É bênção de Deus, mas é muita coisa. Agora, irmãos, pensa em quantas pessoas, talvez você que me ouve de casa, ou os irmãos que aqui estão, quantas e quantas pessoas já não tiveram uma vida estragada por uma profecia do inferno igual a essa? Pessoas que largaram famílias, pessoas que largaram relacionamentos, pessoas que largaram casamentos, pessoas que largaram emprego, pessoas que largaram tudo porque um filho do diabo trouxe uma palavra em nome de Deus, dizendo que era Deus, incomodando o povo. Então o que Ageu e Zacarias faz aqui é muito mais além do que trazer uma profecia. Eles animam o povo. E aonde está isso? Eu quero te convidar rapidinho, põe o dedo aí em Esdra e vai lá comigo para Ageu. Ageu, Antigo Testamento, profetas menores, tá bom? Vai lá, Daniel, Oséias e vai para frente. Amós, Joel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias. Depois de Sofanias, Ageu. Palavras do profeta Ageu, capítulo 1. No ano segundo do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, e a Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos a este povo: não veio porventura o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, palavra do Senhor para o ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo habitardes nas vossas casas estucadas, enquanto a casa de Deus está destruída? Ora, pois, diz o Senhor, aplicai o vosso coração a vossos caminhos. Olha que palavra Ageu dá. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês fartam. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês vestem, mas ninguém se aquece. E tudo que vocês ganham, vocês depositam dentro de um saco furado. Mas assim diz o Senhor: subam ao monte, tragam madeira e edificai a casa do Senhor, e dela me alegrarei, e eu sairei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha que palavra! Enquanto aqueles homens, enquanto aquele povo estava desanimando o povo, dizendo: não faça nada, não vai dar certo, vocês não vão conseguir prosperar, vocês não vão conseguir evoluir, a palavra do profeta era o seguinte: não, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar dos pesares, suba ao monte, cortem madeira e edifiquem casa para Deus, porque Ele vai abençoar vocês. Em outras palavras, enquanto vocês caminham com Deus, enquanto vocês andam com Deus, enquanto vocês fazem a vontade de Deus, Deus vai fazer com que a vida de vocês vão melhorando gradativamente. Ele vai aplanando os caminhos, Ele vai endireitando os caminhos tortuosos, Ele vai abrindo as portas,
Ele vai despedaçando o ferrolho, é Ele quem vai protegendo vocês. Então, não ouçam o que as pessoas estão dizendo, somente permaneçam na minha presença, fazendo a minha vontade. Que palavra maravilhosa, irmãos. E aí o profeta exorta. O profeta não joga confetes, o profeta exorta. E como é que o profeta exorta? Não adianta. Se vocês ficarem ouvindo o que as pessoas dizem, vocês vão morrer. Por quê? O que as pessoas dizem é o quê? Eu vou para a igreja nada. Vai trabalhar, irmão. Trabalhar. Porque se eu não trabalhar, quem que vai pagar minhas contas? Não vou para a igreja não. Mexer com coisa de templo não. Eu vou cuidar da minha família. Foi isso que a palavra que estava sendo proferida ali, para com isso. Vocês vão mexer nesse templo, vocês vão edificar essa casa. Vai trabalhar, vai ganhar a vida de vocês. Esquece isso daí, isso não vai dar em nada não. E aí o profeta é levantado por Deus para dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Já parou para pensar no quanto vocês estão trabalhando? Tem gente que está trabalhando em 3 trabalhos e não consegue colher. Por quê? Porque Deus não é a prioridade. Você pode ganhar 1 milhão, sem Deus é R$1. Sem Deus é R$1. O profeta disse: vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não se saciam. Vocês estão sempre vestidos, mas fica tremendo de frio. Sabe por quê? Porque tudo que vocês ganham, vocês depositam dentro do saco furado. Quantas e quantas pessoas, irmãos, que trabalham e trabalham muito, chega no final do mês, vai passar o cartãozão, tá negativo. Deus do céu, cadê o dinheiro? Olha para a carteira, tem nada. Meu Deus, trabalhei tanto. Por quê? Porque o ditado diz que pouco com Deus e muito sem Deus. Olha que palavra do profeta: não deixe ninguém desanimar vocês. E hoje eu até mandei uma frase junto com a chamada da escola dominical, né? Mandei o seguinte: olha, vamos para a escola dominical, mas venha como se você estivesse indo para o trabalho. Sabe por quê? Porque para trabalhar não tem distância. Às vezes você trabalha na Lapa, você trabalha na Penha, você trabalha num raio que o parta, você trabalha longe, com sol ou com chuva, você vai ou não vai? Vai. Mas por que você não chega atrasado lá? Por que você não falta lá? Vou trabalhar hoje não, está chovendo. Por que a gente não fala isso, né? Hoje eu não vou trabalhar não, está chovendo. Hoje não vou pro culto não, porque hoje está chovendo. Mas pro culto a gente não vem, porque está chovendo. Então eu mandei dizendo, né, para os irmãos, para animar os irmãos: se você se sentir desanimado, venha como se você estivesse indo trabalhar. Porque para trabalhar, você é obrigado a ir desanimado, é ou não é? Eu só vou mesmo que é para trabalhar, porque senão eu não vou. A gente faz isso, a gente vai se arrastando, vai. Chega lá só a borra, mas vai. Né? Então a gente vai desanimado, porque é para trabalhar. A gente vai chovendo, porque é para trabalhar. Ô, fulano de tal, não veio ontem, tá? O pastor estava tão desanimado. Ô, fulano, você não veio ontem, você estava chovendo. É isso que o profeta está dizendo. Se vocês tratarem Deus da mesma forma como vocês tratam o trabalho de vocês, vocês vão prosperar. Vocês vão prosseguir, vocês vão progredir. Ao contrário, vocês vão plantar muito. E sabe o que vai dizer? Ai, pastor, ora por mim, pastor, porque não sei o que está acontecendo, pastor. O dinheiro não está sobrando. Claro que não sobra. Como que sobra? Deus. Primazia a Deus. Primazia a Deus. Nós aprendemos na sexta-feira o seguinte: que nem sempre aquele que planta colhe. Por quê? Porque quem abençoa a colheita é Deus. Então isso é muito sério.
Por isso aqueles homens não eram profetas que massageavam o ego daqueles povo, não. Isso é o seguinte: não ouça o que esse povo está falando, não. Não, menina, vai viver a sua vida. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Né? Vai viver a sua vida. Vai ser feliz. Se Deus estivesse realmente preocupado com a minha e com a sua felicidade, você já estava melhor. Eu já estava melhor. Se Deus estivesse preocupado com a minha felicidade, eu acho que eu já estava no 10º casamento. Porque essa felicidade, né? Ah, esse casamento aqui tá ruim, meu Deus, que desgraça de vida. Irmão, larga, fila, anda, vai ser feliz. Você vai pro segundo. Aí chega lá, fala, meu Deus, que mulher é essa, Jesus? Filha, anda, vai ser feliz. E a gente fica nessa de procurar felicidade. E acaba ficando. A gente vai. E nessa de tentar ser feliz, a gente vai se arrebentando cada vez mais, se arrebentando. Pergunta para alguém que está no 5º ou 6º casamento se ele já é feliz. Não é nada. Se o cara está no 5º casamento e tem 5 filhos, ele está arrebentado, porque ele vai ter que trabalhar em 200 empregos. Porque é tantas pensões que ele vai ter que pagar. Então não arrumou felicidade, ele arrumou problema para a cabeça. Então é isso. Às vezes aqueles que estão à nossa volta não entendem que andar com Cristo, que caminhar com Cristo é processo. Começo, meio e fim. E no processo há perdas, há dissoluções, mas também há vitórias, há conquista. Numa empresa, em uma produção de determinado item, você tem muito refúgio. Enquanto você produz, e produz muito, alguns copos vai para o lixo, é refugado. Mas a boa parte disso consegue chegar ao seu destino final, porque é processo. No meio do processo a gente é frustrado, no meio do processo a gente é decepcionado, no meio do processo tem calúnias, no meio do processo tem apontamentos, no meio do processo tem altos e baixos, mas nós temos que entender que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. É isso que nós temos que entender, que se nós perseverarmos até o fim, nós obteremos de Deus a bênção, a transformação, a cura e a alegria, e não a felicidade. Porque quem busca nunca vai encontrar dentro dessa perspectiva em que o mundo nos ensina. Por isso, ouvir as pessoas certas. Amigos de verdade não são aqueles que só falam o que você quer ouvir. Amigos de verdade, pessoas certas, não somente só aquelas que te põem para cima. Não, amigos de verdade são aqueles que olham para você e dizem: olha, eu sou seu amigo, mas sai dessa. Isso não é a melhor posição, isso não é a melhor coisa que eu tenho que fazer, sai daí. Amigo de verdade fala o que é coerente. E a palavra de Deus é uma palavra que vem centrada, direcionada, é aquela que nos impulsiona, mas é aquela que nos conscientiza. É aquela que diz: opa, melhor não, pensa direitinho, é isso mesmo? Esses homens foram as pessoas certas levantadas por Deus. Animou o povo e conscientizou o povo, dizendo: beleza, vocês têm que cuidar da família de vocês, vocês têm que cuidar da empresa de vocês, você tem que cuidar da porta de emprego que Deus abriu, vocês têm que cuidar de vocês, é verdade, mas nada disso faz sentido se a casa de Deus não estiver construída, se Deus não for primazia na sua vida. E aí o povo então para. Tanto é, irmãos, que a construção ficou parada 16 anos. Quantos anos a sua vida está parada? Quanto tempo faz que essa reforma na sua vida está parada? Quanto tempo faz que você deixou o muro da sua vida pela metade?
Então, essa manhã é manhã de nós nos posicionarmos. Deixa eu continuar. Primeiro, pessoas certas são aquelas que são cheias do Espírito Santo de Deus e falam em nome de Deus. Ageu e Zacarias eram homens que falavam em nome de Deus. Não bastava apenas ouvir aqueles que afirmam falar coisas sobre Deus. Os conselhos que trazem vida e transformação precisam vir de pessoas que tenham uma vida de intimidade profunda com o Senhor. É o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações sempre em conformidade com as Escrituras. Ou seja, não basta somente ouvir conselho daqueles que falam que anda com Deus, mas esses que falam em nome de Deus, a vida deles precisa coincidir com o que realmente Deus exige. Porque senão é o velho ditado: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu recebi uma palavra, tal. Foi o irmão fulano de tal, ou a irmã fulano de tal. Aí você fala: pô, mas você tem certeza que essa palavra é palavra de Deus? E aí, se a pessoa for muito religiosa, ela vai olhar e vai dizer: claro, irmão, aquela pessoa ali é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Tá, mas eu sei. Mas se essa palavra realmente você acha que veio de Deus, por que essa palavra não serviu para que essa pessoa estivesse melhor? Porque se é de Deus, essa pessoa que te deu essa orientação, ela deveria estar bem. Entendeu? Mas não, mas eu acredito. Mas aí entra aquilo que a gente falou no começo: é se deixar levar pela emoção, né? E hoje nós estamos vivendo esse período, né? Estamos vivendo esse período em que a Bíblia Sagrada ela está sendo utilizada como motivação, como autoajuda, né? Constantemente a gente vê várias pessoas, né, fazendo ali aqueles vídeos de autoajuda, de motivação, né, de ânimo, usando a Bíblia. Mas a Bíblia não é para ser usada assim. A Bíblia é o nosso manual, a nossa regra de fé, e que a gente tem que aplicar na nossa palavra, né? Deus está contigo é Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará é Bíblia, né? Quando passares pelo vale da sombra da morte, estarei contigo é Bíblia. Toma vergonha na cara e endireita o seu caminho não é Bíblia. Volta para o caminho que você tem que andar não é Bíblia, né? Endireite as suas veredas não é Bíblia. Percebe? A autoajuda, a motivação só vai trazer coisas positivas. Nunca vai nos chamar para uma introspecção e dizer o seguinte: cara, tô caminhando errado, preciso parar. Porque se eu não parar, minha família vai perder, eu vou perder, todo mundo vai perder. Isso é uma palavra de autoexame. B. Pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. O profeta Zacarias nos aponta uma verdade que devemos observar. Temos que ter o cuidado de, mesmo em meio à exortação, apresentar encorajamento e consolo. Zacarias 1,13 diz: então o Senhor respondeu palavras boas e confortadora ao anjo que falava comigo. Ou seja, enquanto Ageu exortava o povo, em paralelo, Deus usava Zacarias para dizer para o povo: é verdade, né? Vocês precisam se centrar, vocês precisam se direcionar, vocês precisam se posicionar. Mas uma coisa é verdade: Deus está com vocês, Deus está no controle, Deus está direcionando, Deus está encorajando, Deus não vai deixar vocês perecer. Enquanto eu sou conscientizado que tenho que me posicionar, eu também sou conscientizado de que eu não estou só, de que nessa peleja eu não luto sozinho, de que essa batalha ela não é travada e que eu sou oprimido sozinho, não.
Nessa batalha eu sou conscientizado de que o meu general é Cristo. E Ele peleja comigo, e Ele que anda comigo. Porque quando você se perguntar, Deus, aonde o Senhor estava quando eu estava sendo humilhado, humilhada? Onde o Senhor estava quando eu estava sendo agredido, agredida? Onde o Senhor estava quando eu estava sendo aviltado, frustrado, apontado, caluniado? Sabe qual é a resposta de Jesus? Eu estava lá, do seu lado, sendo humilhado com você, sendo agredido com você, sendo apontado com você, sendo massacrado com você. Por quê? Porque ninguém peca contra mim e contra você sem antes pecar contra o 3 vezes santo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não estou te perseguindo não. Estou perseguindo os crentes. Pois é. Todas as vezes que você persegue eles, é a mim que você persegue. Ou seja, irmãos, de Deus nós temos o abraço completo e nós temos a garantia de satisfação e de proteção. Sabe por quê? Porque Ele sente a nossa dor. Ele é agredido conosco. Ele é aviltado conosco. Ele é humilhado conosco. E é por isso que na melhor hora Ele escancara a porta diante de nós, para que nós possamos sair para a vida e triunfar. Porque Ele sentiu a nossa dor. Porque Ele sentiu o nosso abandono. Porque Ele viu quando a gente foi posto para fora da vida, para fora da história, para fora. Ele viu. E é nesse momento que Ele se apresenta dizendo: fica tranquilo, porque se o mundo te der 1000 motivos para chorar, eu vou te dar 1001 para você sorrir. Então nós temos que crer que Deus, Ele usa sim homens e mulheres de Deus, com uma palavra de direcionamento, de posicionamento, mas essa mesma palavra nos consola. Essa mesma palavra vem diante: está doendo, mas eu estou com você. Está sofrendo, mas eu sou contigo. Está ruim, mas eu te ajudo. Está difícil, não pare. Está complicado, você não vai morrer. Não dá mais, agora deixa comigo, porque eu te carrego no colo. É assim que Ele faz. Ele nos direciona, mas as palavras certas nos consolam e nos traz um acalanto para a nossa alma, dizendo: olha, eu sou com você. Você não está sozinho. Por fim, conforme afirma aí o pastor John MacArthur, na introdução do seu livro Zacarias, o profeta animou o povo para retomar a obra do templo, chamando a atenção dos judeus, não apenas para o presente, mas também para o futuro, com a esperança da vinda do Messias. Versículo 13, palavras de Zacarias são, portanto, boas, consoladoras, tanto para os exilados do tempo do profeta, quanto para os remanescentes do povo escolhido de Deus. Em terceiro lugar, ouvir requer disposição para obedecer. Então, não somente ouvir pessoas certas e palavras certas, mas ter a disposição para ouvir e obedecer. Após compreender as orientações apresentadas, o povo retoma imediatamente a construção do templo. Era preciso mais do que apenas ouvir o que era certo. Deveriam colocar em prática todas as ordens dadas por Deus através dos profetas. Um dos grandes dilemas que vivemos hoje não é saber o que é certo. As pessoas sabem perfeitamente o que é certo, mas a disposição que temos de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta em prática. Por esse motivo, não basta apenas ouvir, é preciso decidir obedecer. Zorobabel, líder político, e Josué, líder religioso, tomaram a decisão de recomeçar imediatamente o trabalho, mesmo sabendo que poderia enfrentar lutas e oposições. Mas havia uma certeza: Deus estava com ele. Ou seja,
Eu e você sabemos o que é correto. Eu e você sabemos o que devemos fazer. Mas a pergunta é, você está disposto a se posicionar? Você está disposto a fazer a coisa certa, a tomar a decisão correta? Porque só saber o que é correto não adianta. Só ouvir o que deve ser feito não adianta. É preciso ter coragem para obedecer. Talvez a minha e a sua vida poderia estar melhor se eu e você de verdade obedecermos a voz de Deus, nos posicionarmos diante de Deus. E eu termino. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Quem ouve, mas não obedece, sofre o dano. O profeta Ageu apresenta aos israelitas as consequências da desobediência. O povo estava vivendo de maneira egoísta, experimentando a miséria social e econômica. Ao se esquecerem do Senhor e abandonarem os seus postos de trabalho, Deus trouxe punição séria, como afirma o doutor e pastor Russell Shedd em seu comentário. Por causa da negligência deles, o Senhor e sua casa, o Senhor não derramaria suas bênçãos. Não podemos cometer o erro da negligência. Se desejarmos recomeçar, se ouvirmos a voz de Deus através de homens que Ele mesmo tem levantado para nos orientar, então desobedecer trará consigo consequências desastrosas. O povo experimentou isso, porque a desobediência era não o fechamento de portas de emprego, não. A desobediência não fez com que eles perdessem o emprego, pelo contrário. A desobediência não fez com que eles não colhessem, pelo contrário. A desobediência fez com que eles trabalhassem dobrado. Trabalhava dia e noite, em vários lugares ao mesmo tempo, mas não recebia. E o que recebia não era o suficiente. Então muitas pessoas às vezes acham que a punição de Deus é Deus fechar a porta de emprego. Não! Deus pode te punir fazendo você trabalhar muito. Trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha de tarde, trabalha. Qual que é o seu nome, irmão? Trabalho. E sobrenome? Hora extra. Nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Então, nessa pandemia, em vez do povo se achegar, o povo se distanciou. Por quê? Porque durante essa pandemia eu preciso trabalhar, preciso me manter. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um ano da minha vida, pastoreando, quem pagou o meu aluguel durante um ano foi Deus, porque eu não tinha emprego, tinha trabalho. Um ano da minha vida, a igreja manteve e supriu as nossas necessidades com alimento. Todo mês Deus enviava alguém lá em casa com dinheiro do aluguel. Todo mês, um ano, desempregado. E esse é o problema. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Eu preciso trabalhar para pagar meu aluguel. Eu preciso trabalhar para pagar meu carro. Eu preciso trabalhar para pagar isso e isso. Você não precisa nada. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa se achegar a Deus. Porque Deus simplesmente pode deixar você trabalhando e você nunca conseguirá obter nada. Porque você acha que quem paga tudo é você. É o seu trabalho. E como foi que Deus puniu o povo? Trabalhando muito e colhendo pouco. Eu morei em Santo André, pastor. Você fez eu lembrar, lá em Santo André, numa situação que eu trabalhava. Trabalhei no motel camareiro. E depois eu fiquei desempregada. Aconteceu várias eventualidades. E eu fiquei sem encontrar uma saída. Já não tinha mais cara de pedir ajuda para minha mãe, para ninguém. O marido que eu tava fazia só cagada.
entrada, saída só. E não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha não tinha recurso. Não tinha. Aí eu falei, e agora? Chegava o mês do aluguel, aí o dono da casa batia na porta. Eu falei, Jesus. E tinha dia que ele bêbado lá quebrando a casa, eu lá de joelho, quietinha, sem ninguém saber, sem ninguém ver. E o irmão dele vinha, olha, Gilete, não falando nada provocando. E sempre, e eu paguei, foi igual, acho que uns 6 aluguel. Ele me ajudou. Que Deus supre, Edilene. E eu caladinha, quietinha, falei, Jesus. E vinha ajuda assim. Por quê? Porque Deus supre. Deus supre. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos e na força do braço, mas nós confiamos em Deus. Deus não falha. Deus não falha, irmãos. Ele conhece a minha limitação e a sua limitação. Ele não exige que sejamos santos no sentido de sermos plenos, não. Ele só exige que sejamos conscientes da nossa miséria, da nossa mazela e que nós sejamos obedientes em mais nada. Quando eu tenho a consciência que sou pecador, eu digo, Senhor, o Senhor sabe, Pai, olha a minha situação. E ele disse, eu sei que você não presta mesmo, Nelson. Eu sei que você é uma porcaria, mas vai nessa força, Nelson. Vai do jeito que está que eu vou contigo. E a gente vai. A gente vai nos trancos e barrancos, mas vai. Sem força, a gente vai. Sem ânimo, a gente vai. E lá na curva a gente bate a nave, como diz aí o ditado popular. Mas ele nos levanta e diz, vai, vai de novo. Nos coloca de pé e diz, vai, porque eu estou com você. E Ele vai nos mantendo. Mas se nós, irmãos, acharmos que nós somos capazes de superar, esquece. Esquece. O povo foi punido com consequências danosas, porque infelizmente não quiseram ouvir. E termino. Ouvir exige o compromisso e o empenho. Os profetas estavam com o povo e a obra havia recomeçado. E agora deveria ser concluída. Para isso, era necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor. Nesse momento, através do profeta Ageu, Deus envia uma palavra de motivação. Eu estou com vocês. Quando nos dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. Deus é quem garante o sucesso do trabalho, provendo os recursos necessários. No livro do Peregrino de John Bunyan, há um momento em que o peregrino, para a sua caminhada, ficando à beira do caminho, diante disso ele recebe a orientação e ânimo para recomeçar. Assim, também devemos saber que recomeçar exige dedicação, e é nesse recomeço estar certo de estar cercado de pessoas comprometidas com Deus e com a sua palavra. Porém, para refletir, quem são as pessoas que nos cercam? Quais as características delas marcam a sua história e a sua vida? Precisamos pensar para quem abrimos o nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Segundo, estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diretamente a vontade de Deus, diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos, se não dedicarmos a colocarmos em prática. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência, essa concepção. Deus está com você. Deus está com você. Não importa o momento de luta, não importa o momento de dificuldade, não importa a adversidade, Deus está com você. Por isso, a lição de hoje deixa para nós uma lição de vida, ouvindo as pessoas certas. Não é para todas as pessoas que devemos abrir o nosso coração, porque nem todos estão engajados e motivados a ver o seu bem. Nem todos querem ver o seu triunfo. Por isso, quem são as pessoas que estão cercando a sua vida?
Quais são as características dessas pessoas? Quem são elas? São pessoas que andam com Deus, são pessoas que amam o Senhor, são pessoas que querem o seu bem. E por fim, estamos dispostos a obedecer? Então, se nós estivermos dispostos a obedecer, tenha certeza, Deus está com você. Amém? Quero chamar aqui os nossos jovens para a gente orar junto. Que Deus em Cristo Jesus possa aplicar em meu e seu coração. Você que está em casa, quero te agradecer por essa oportunidade de estar conosco, nesta manhã gloriosa, a nossa mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o tema Recomeçar é preciso coragem. E mais do que nunca precisamos ter coragem. Então, aí, na sua casa, você sabe que você precisa recomeçar. Então, levante, saia da inércia, que Deus possa aplicar esta palavra no seu coração. Seja um propagador, compartilhe esse ensino maravilhoso da palavra de Deus. Se esse ensino abençoou a sua vida, compartilhe, para que cheguem mais pessoas e o nome do Senhor seja glorificado. Nesse momento nós queremos orar, Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode ofertar e dizimar ao Senhor. Nós vamos orar. Deixa eu convidar aqui os nossos jovens, para que nós possamos orar juntos. Que Deus em Cristo Jesus aplique no meu e no seu coração esse ensino. Ouvindo as pessoas certas. Nem tudo que nós ouvimos é bom. Nem tudo que nós ouvimos vem de Deus. Por isso que nós temos que nos cercar e ter o discernimento espiritual a entender que a voz de Deus é diferente. Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Bem, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Curve a sua cabeça aí onde você está. Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Queremos te agradecer, queremos te bendizer, que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado. Aplique em nossos corações esta palavra e que o teu nome possa ser glorificado, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar conosco nesse dia que se chama hoje. Hoje, Senhor, dia 30 de janeiro de 2022, nós queremos bendizer o teu nome. Que o Senhor possa, Senhor, nos capacitar, dar-nos discernimento espiritual, para que nós não somente possamos ouvir conselhos sábios, ouvir as pessoas certas, mas que nós possamos também, Senhor, ter aí a disponibilidade para obedecer a tua voz e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 200 e nós estaremos finalizando a nossa lição. Hino de número 200, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Hino de número 200 da sua harpa cristã. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a mansa dor, Ele nos manda que levemos cuidados ao Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos jovens e adolescentes. Quero agradecer a Deus pela nossa irmã Cristiane, professora dos nossos jovens. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do Júnior. Obrigado, Júnior. As portas estão abertas. Mincaça, Sucaça, a casa é do Pai. Sinta-se à vontade. Sempre que quiser, tá? Será uma honra ter conosco. Amém? E quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, irmãs que aqui esteve. Quero agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que está de casa aí e compartilhou conosco esse momento maravilhoso. Muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé e nós vamos estar orando e indo para as nossas casas, para o nosso lar, e que Deus possa aplicar em nossos corações tudo o que nós ouvimos e aprendemos esta manhã. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Hoje é domingo, Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana. E não existe nada mais gratificante do que iniciar a semana na Tua presença. Hoje é o dia do Senhor. Os apóstolos chamaram esse dia do dia da ressurreição. O dia em que as coisas, Senhor, se fizeram novas. O dia em que a possibilidade do amanhã passou a ser possível. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele nos deu a oportunidade de recomeçar. Nós estamos aqui esta manhã. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu povo, obrigado, Senhor, que o Senhor possa conceder a cada um de nós um dia maravilhoso, um dia de bênção, um dia de paz, um dia de renovo e um dia de transformação. Leva-nos em paz e nos abençoe para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Antes de impetrar a bênção apostólica, quero deixar para você em casa o nosso endereço. Estamos aqui na Rua das Flores, número 403, bairro Batistini. O dia que sentir vontade de estar conosco, será uma honra a tua presença, a tua participação. Amém? Curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e que o teu nome possa ser glorificado. Louvado seja Deus. Os irmãos que não tomaram café, pode tomar café, tá?